Estamos iniciando a gravação da segunda parte da aula, né, de cargas alternadas. A primeira parte já foi publicada no canal, vocês acompanham. A primeira parte se restringe ao caso de lajes maciças unidirecionais, ou seja, um dos vãos é muito maior que duas vezes o outro. Então as lajes trabalham em uma direção só, né? E com isso eu consigo fazer um raciocínio mais direto, porque eu posso substituir as lajes por uma viga, né? E essa viga eu aplico os conceitos de linha de fluência através do F-Tool, um programa gratuito, né, que todos vocês conhecem. Aí nós até aproveitamos naquela primeira parte e mostramos como é que faz para usar a linha de influência. Alguns ainda não tiveram essa oportunidade. Dessa maneira, fica uma forma de vocês aprenderem isso daí. Qual que é essa segunda parte da aula? Nós vamos calcular um trecho de pavimento, um trecho bem simples, com lajes todas de mesma dimensão, maciça, apoiada em vigas, e apoiada em pilares, obviamente, também as vigas se apoiam em pilares, de maneira que a gente agora tenha lajes bidirecionais. Vamos pegar o caso mais simples, que são as lajes que têm LX, LY, os dois lados iguais. Obviamente que a geometria vai dar resultados diferentes. Nós vamos fazer essa situação, vamos chegar a alguns coeficientes aí que só devem ser empregados para esta situação que nós estamos fazendo. Mas o importante é o raciocínio, como deve ser feito. Então vamos lá, de que se trata essa aula em essência? Essa aula, em essência, né, ela foi dada no nosso curso prático de aperfeiçoamento em projeto, cálculo, detalhamento em estruturas de concreto armado, com auxílio de softwares de cálculo, né? É um curso que a gente dá na Universidade Federal de São Carlos. Está na primeira turma, a ideia é fazer outras turmas, né? E a sigla dele é CAPEC. Depois, quem tiver interesse, procure na internet que vocês vão chegar às informações sobre esse curso. Bom, então nesse curso, essa parte foi dada no módulo 4, na segunda aula do módulo 4. Lá nós fizemos outras prospecções, fizemos análises mais profundas, é porque também lá nós só temos engenheiros formados. Aqui, eventualmente, um aluno pode acompanhar, um aluno que esteja fazendo a disciplina de concreto armado, pode acompanhar facilmente o que nós estamos falando aqui. Bom, qual é o problema então? Voltando, porque lá na primeira aula nós já tínhamos colocado o problema, mas vamos colocar novamente. A pergunta, então, que gera toda essa análise é: as ações verticais em lajes de edificações devem ser sempre uniformemente distribuídas em todas as lajes? Ou seja, eu devo ter carga permanente e carga variável em todas as lajes? É claro que a permanente a gente vai colocar em todas as lajes. O peso estrutural, o programa já calcula. A outras. Bom, retomando aqui, nós vamos então, né, nós vamos responder essa pergunta. Não é sempre que você carregando todas as lajes, você vai obter o maior esforço nas lajes, momento positivo e negativo. Ou seja, a resposta dessa pergunta é nem sempre, não é sempre que você deve carregar todas as lajes. E nós vimos lá na primeira parte dessa aula o item da norma que fala a esse respeito, tá certo? Bom, agora como nós vamos fazer essa análise para um pavimento de lajes maciças bidirecionais, eu vou pular toda aquela primeira parte que nós já fizemos a análise de lajes unidirecionais e vou direto para bidirecionais. Então, depois vocês verifiquem lá no canal essa primeira parte. Então, quando a gente vai fazer as lajes bidirecionais,
a gente faz o seguinte, aqui nesse caso, nós vamos fazer o que o Aderson Moreira da Rocha faz no seu texto, mas como nós falamos, o Timoshenko também faz essa análise. Então, nós vamos pegar um pavimento, aqui eu vou simplificar, quem viu a primeira aula vê que o pavimento foi feito com todos os detalhes, o desenho de formas está melhor. Aqui é um esquema. Nós colocamos um esquema que nós temos 9 lajes, todas quadradas, tá certo? Laje L1, L2, L3, assim por diante até chegar a L9. Essas lajes estão colocadas lado a lado, em cada contorno de uma laje tem vigas. E entre essas vigas, em cada encontro de viga, tem um pilar. Dessa maneira, eu posso dizer que, basicamente, essas lajes, nas suas bordas, são indeslocáveis na vertical. Basta apenas colocar uma rigidez razoável nas vigas, né, uma altura razoável nas vigas, para que isso aconteça. Tá? E aí eu vou estar dentro das hipóteses de cálculo de lajes por tabelas da teoria da cidade. Agora, a possibilidade, vamos iniciar pensando na laje L5, no momento positivo. A possibilidade que existe, tirando uma analogia que foi feita na primeira parte da aula, é carregar dessa forma o pavimento. Carregar de forma exatamente alternada, né? Uma laje sim, outra não, com carga variável, de tal maneira que no final eu tenho essa disposição. As áreas achureadas aí são aquelas que têm a carga variável, acidental. Não é isso? Muito bem. Mas também, né, para a gente poder simplificar mais o raciocínio, eu vou pegar aqui entre a laje L4 e L5 e L6, se eu traçar um corte aqui, eu vou ter o seguinte esquema, esse esquema que está aqui. Ó. Mas se fizer também um corte na vertical, eu tenho o mesmo esquema. Qual é o esquema? O esquema, olhando aqui na horizontal, a laje L4, a laje L5, a laje L6 estão uma do lado da outra. Os apoios estão nos lugares das vigas, são apoios indeslocáveis, né? E eu tenho apenas carga variável na laje L5, nas outras todas, né? E inclusive na laje L5 a carga permanente. Bom, eu posso fazer isso de outra maneira, posso representar isso separando os carregamentos, primeiramente. Isso é bem interessante porque os programas fazem isso para você depois fazer as verificações de serviço em estado limite útil. Né? Mas ainda eu posso, e aí vem o raciocínio que o Timoshenko e o Aderson fizeram, eu posso separar nesse carregamento de outra maneira. Eu posso imaginar que exista G mais Q sobre 2 em todas as lajes, e ao mesmo tempo eu tenha depois alternadamente menos Q sobre 2, mais Q sobre 2, do jeito que está aqui no desenho. Se vocês perceberem, ao juntar a segunda situação com a primeira, eu volto naquela situação que eu quero. Então, isso daqui é feito para quê? Para pensar que nesse primeiro caso aqui, quando eu tomo esse apoio, ou seja, a vizinhança da laje L4 com a laje L5, os carregamentos fazem com que as rotações praticamente se anulem. É claro que elas não vão efetivamente se anular, porque existe um apoio aqui que não é engaste. Mas aqui dá para dizer, com a maneira que a gente resolve lajes retirando do pavimento, pegando as lajes usando tabela, que aqui essa laje L5 estará engastada. E no caso abaixo, devido aos sentidos dos carregamentos, nós teríamos uma rótula, a laje L5 estaria rotulada. Bom, então, agora usando as tabelas, né? As tabelas que nós temos lá no nosso livro, Carvalho e Figueiredo, na verdade, sou eu, Carvalho, né? E o Jasson é o Figueiredo Filho aqui. Aqui está com a data 2007, porque essa época que nós tínhamos feito, preparado essa aula, foi 2007, mas esse livro já está na 5ª edição. Vocês veem outros destaques lá dos filmes no canal.
e publicado em 2023, já com as atualizações da norma 6118 de 2023. Bom, as tabelas que nós vamos usar então, elas vão ficar da seguinte maneira. Nessa primeira situação, a laje L5 vai ficar totalmente engastada e na segunda situação ela vai ficar totalmente apoiada. É só consultar lá, né? Eu vou só mostrar rapidamente aqui, ó. Vou fazer assim, depois fazer assim. E agora eu mostro aqui as tabelas. Aqui tem as tabelas, primeiro as fórmulas, como a gente usa, né? A gente vai pegar, quando é momento positivo, o μx ou μy vezes PLX ao quadrado sobre 100, e o μ é o coeficiente que eu vou tirar da tabela. Tem os diversos casos, né? E as diversas tabelas aqui, ó, na sequência, inclusive quando tem engastamento, né? Bom, então isso fica para vocês consultarem depois, acho que todos conhecem, é só checar. Vou voltar à exibição normal. Muito bem. Então, o esquema passa a ser esse que está aqui, e aí eu posso montar a seguinte expressão, né? Eu vou pegar o caso 9, vou fazer com G mais Q sobre 2, e o caso 1 com Q sobre 2. Aí eu posso reescrever isso agrupando aqui o que tem Q sobre 2. Fica dessa maneira aqui, né? E aí é só substituir. É só consultar a tabela para o lambda igual a 1, no caso 9, e depois no caso 1, tá certo? E aí nós vamos encontrar, lembrando que G vale 3,6, o Q vale 6, aqui nós vamos dividir por 2. O lambda é 1, que é a relação de Lx sobre Ly, tá certo? E o μx, tirando do primeiro caso, é 4,41, e o caso 9, o μx é 2,11. Então vocês confiram depois lá na tabela. Então, colocando aqui na expressão, 2,11 vezes a carga permanente, sempre dividido por 100. Depois, 4,41, que é simplesmente apoiado, 2,11, que é essas duas situações aqui, todas dividido por 100, vezes metade da carga, nós vamos chegar no momento de 4,341. Se nós não fizéssemos desse êxito, se fizéssemos da maneira usual, que quase todo mundo faz, que é carregar as lajes de maneira uniforme, nós teríamos simplesmente a situação de caso 9 e, portanto, o momento positivo daria 3,13. Dá menor, né? É óbvio que eu estou considerando tudo engastado na vizinhança. A relação, então, fica de 1,39, dá uma diferença de 40%. Acho que é a maior diferença que vai ocorrer aí. Vamos fazer agora, o cálculo aqui já começa a ficar mais aproximado, né? A situação mais favorável para o negativo. Também assim, copiando o que nós fizemos lá na unidirecional, a situação deve ser com a laje L4 carregada e a L5 idem. E aí vamos pegar essa borda aqui, tá certo? Essa é a situação que nós vamos fazer. Aí já precisa um pouco mais de cuidado, tem um errinho aqui é Q sobre 2. Mas dá para perceber. O que nós vamos fazer para chegar naquilo? Nós vamos colocar tudo G mais Q sobre 2 em todas as lajes e depois vamos somar com menos Q sobre 2 praticamente em todas as lajes e mais Q sobre 2 na L4 e L5. Aí voltamos à situação original, que é o que a gente imagina que deu o maior momento. Por que nós fazemos isso? De novo, para simplificar o cálculo. Aí nós vamos ter o caso 7, que seria isso daqui, ó. A laje está engastada aqui, né? Quando eu faço G mais Q sobre 2, está engastada aqui, está engastada aqui, está engastada aqui. Só não está onde tem a viga. A gente não considera que a viga seja suficiente para engastar a laje. E na segunda situação tem um caso que só teria engaste aqui, nos demais seria apoiado. Então seria esse caso 3 aí, né? Tá certo? Continuando, então, nós vamos, já pondo a segunda expressão, né? Nós teríamos o caso 7 e o caso 3.
É só pegar os coeficientes, né? Eu já reagrupei aqui, um com G, outro com Q sobre 2. Fazendo as contas, nós vamos chegar em 10,38. Né? Se fosse feita a carga uniformemente distribuída, nós teríamos essa situação aqui. E aí o momento daria 8,38. Uma relação, portanto, de 1,24. Vamos para a última situação, que é o momento positivo no primeiro tramo. Aí é só inverter os achúrias, né, que nós tínhamos feito no primeiro cálculo do positivo no L5. Se eu quero positivo no L4, a L4 deve estar carregado com carga variável. E as demais alternadas. Aqui está o esquema, então, que a gente vai montar. De novo, a gente vai fazer aquela brincadeira, né? Só que agora nós temos o caso 7 e o caso 1. Tá? Então, é bem parecido com a primeira situação, que era o momento na laje L5 máximo. Né? Então, fazendo agora, a expressão é essa, já separadas. Né? Aqui já estão separadas. E, fazendo as contas, nós vamos ter, então, o valor de 4,37. Tá certo? Muito bem. Esse seria com a carga alternada. Como é que seria se não tivesse a carga alternada? Se não tivesse carga alternada, eu volto para aquela situação do caso 7, em que eu tenho a carga total. E aí vou chegar a 3,27 de momento positivo no primeiro tramo, dando uma variação de 34%. Resumindo, então, nós temos essa tabela em que a gente tem com alternância, sem alternância, a relação. No meio do primeiro tramo, nós temos uma variação de 34%, se a gente considerar a alternância. No apoio entre a laje L4 e L5, nós vamos ter 24% de diferença. Né? E no meio do tramo 2, nós temos uma maior diferença, que é 1,39. Então, isso mostra que, em algumas situações, como a norma mesmo prevê, é preciso fazer alternâncias, né? Pelo menos fazendo o cálculo com lajes com teoria elástica. Nós vamos fazer depois, uma terceira parte da aula, nós vamos fazer usando o programa, pelo menos uma dessas situações, ou duas, tá certo? E terminamos por aqui. Muito obrigado por assistir.